do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos vocês. Quantos estão felizes de estarmos de volta aqui à nossa casa, Auditório Renascense? Você está feliz? Dá uma glória a Deus, dá um aleluia, dá um sorriso pro irmão do seu lado. Glória a Deus, fico muito feliz de estar de volta aqui. Existe um ditado popular que diz que a gente só valoriza quando perde, mas no meu caso não, sempre valorizei aqui muito, né, nossa casa. E como é bom estar de volta, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, cumprimentasse umas 2, 3 pessoas. Vamos aproveitar esse momento feliz para estarmos aqui em celebração. Estamos na casa do Senhor, estamos louvando e glorificando ao Senhor Jesus e vamos agora ouvir a sua palavra. É momento de celebrar, é momento de sermos gratos. Eu acho muito importante estarmos sempre gratos quando entramos na presença de Deus, porque muitas pessoas gostariam de estar aqui essa noite e por tantos motivos não conseguiram, e nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. Abram as suas Bíblias, eu já vou mergulhar na palavra do Senhor. Abra suas Bíblias em 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, a partir do versículo 6. Enquanto vocês procuram, quero convidar os nossos irmãos que ouvem na rádio Deus e Amor, se você pudesse vir para o YouTube do Ministério Regenere ou da própria Deus e Amor, para nos assistir ao vivo e a cores. Se você já está assistindo, compartilhe aí com o máximo número de pessoas nos grupos de WhatsApp, para que a palavra de Deus alcance mais gente. Meus irmãos, muito honrado, muito feliz de estar de volta aqui na nossa casa, fazendo aquilo que alimenta a minha alma, eu cumprir o meu propósito de pregar a palavra de Deus. E vamos ler hoje de 1 Samuel 16, a partir do versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, eu leio para vocês. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé e Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé, pai de Davi, fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te dar plena liberdade. Nós sabemos que o Senhor já está no nosso meio, nós sabemos que a tua presença já está sobre nós. Que teu Espírito Santo possa fluir e inspirar este sermão, que a tua palavra possa penetrar o fundo dos nossos corações, que o Senhor possa ministrar às nossas almas e ao nosso espírito aqui essa noite. Que o Senhor esteja no nosso meio, fazendo frutificar pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus lugares e exaltem o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos na era da informação, da tecnologia, onde antigamente para você enviar uma mensagem para alguém era através de uma correspondência que poderia demorar dias, semanas, quem sabe até meses. Eu lembro que eu tenho uma memória na minha cabeça quando nós morávamos nos Estados Unidos e a internet estava começando, ela já existia, mas não era acessível, né, nos lares, nas casas, e minha mãe recebia as cartas físicas lá nos Estados Unidos do programa Mensagens Cantadas. Era o mundo que vivíamos há não muito tempo atrás. Eu não sou mais jovem, mas também não sou idoso.
né? Eu era criança, tinha uns 10 anos de idade. Mas hoje o mundo é diferente, o mundo é muito rápido, muito veloz. Hoje você manda uma mensagem, se a internet está com algum tipo de falha, a mensagem demora mais de 10 segundos para sair do seu celular ou para chegar na pessoa, a gente já se incomoda. E essa velocidade da sociedade, a velocidade da informação, especialmente nós que moramos numa grande megalópolis que é chamada cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Dizem que Nova York é a cidade que nunca dorme. Mentira, São Paulo nunca dorme. 2 da manhã Nova York vai dormir. E essa velocidade, essa dinâmica da sociedade nos dias de hoje tem afetado alguns princípios e valores que deveriam, ainda assim, hoje, nos dias de hoje, vivermos. Deveríamos viver por princípios que Deus sempre trabalhou na humanidade, e isso é o tempo. O tempo das coisas está tão curto que hoje nós, e eu me enquadro nisso também, não temos mais paciência para aguardar a nossa avó, a nossa tia fazer aquela macarronada de domingo. Hoje nós temos o termo da geração miojo, onde em 3 minutos você faz algo industrializado e vira um miojinho ali. É a geração miojo, a gente não tem mais paciência para nada, a gente não tira mais tempo para nada. E gente, pelo amor de Deus, eu sou vítima disso tudo, dessa era pós-modernidade da tecnologia, onde nós somos ansiosos. Essa semana mesmo eu estava orando e declarando pelo poder da palavra de Deus aquilo que a própria Bíblia nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, porque é muito fácil entrar na ansiedade. Hoje pessoas com 20 e poucos anos de idade já querem ser os CEOs das empresas. Basta você entrar numa rede social profissional aí que você acha que você é horrível. E todo mundo já é CEO, o cara é CEO de uma empresa que tem só um CNPJ e não tem nenhum espaço físico. Por quê? Porque a ansiedade tomou conta, a impaciência, os hábitos de vida. Isso afeta as nossas relações, afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa carreira. A pessoa fica lá, já trocou de 12 igrejas, porque em 6 meses já não é mais líder daquela igreja. Gente, nós estamos nos matando com a velocidade, com a ansiedade, porque nós não respeitamos mais o tempo e os processos. Mas eu queria falar para vocês que o nosso Deus é um Deus poderoso, onisciente, onipresente. Ele é um Deus de promessas, mas o nosso Deus é um Deus de processos. Eu já falei isso aqui algumas vezes em diversos sermões que eu preguei. O que separa os meninos dos homens é o tempo, é o processo entre a promessa e o cumprimento. Quais são os processos que você tem vivido hoje? O que você tem aguardado a Deus por tanto tempo e parece que Deus se esqueceu de você, ou pior, da sua própria palavra? Deixa eu te falar que isso é uma impossibilidade. A própria Bíblia nos diz que Deus, Ele é zeloso da sua palavra, Ele zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se Deus deu uma palavra sobre a sua vida, se Deus tem uma promessa para você, eu quero te tranquilizar aqui essa noite que essa promessa vai se cumprir. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Exalta o nome do Senhor, porque toda palavra que sai da sua boca é frutífera e não voltará a Deus vazia. E por que é importante nós entendermos qual que é a dinâmica da nossa sociedade hoje no século 21? Porque não era dessa forma há milhares de anos atrás, na época que Samuel, em cima do texto que lemos, foi chamado pelo próprio Deus para ungir Davi. Ainda um menino, um adolescente, quem sabe entre a sua adolescência ou juventude. Nós não sabemos exatamente quantos anos Davi tinha, quem sabe 15, quem sabe 13, quem sabe 16, 17. Mas não era muito diferente disso, ele ainda era um menino. Recentemente tivemos aí a explosão midiática do missionário Miguel Oliveira. Não vou entrar nos méritos da questão aqui, isso é um assunto para outra hora e para outra plataforma. Mas pensa que o Miguel Oliveira tem 15 anos de idade. Imagina Davi com 15 anos de idade sendo ungido o próximo rei de Israel. O líder mor, tivemos recentemente agora a eleição do Trump. Imagina o Miguel Oliveira lá como presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso dessa terra. É autoridade terrena, obviamente, estou falando.
Então Deus teria que ser um pouco louco, vamos dizer assim, se Davi fosse sido colocado no trono no dia que ele foi ungido. Então, como é que foi o contexto da época? Saul, que foi o rei que o povo escolheu, né? Deus queria ser o rei desse povo. Deus não queria que Israel e a nação de Israel fossem como as outras nações, mas o povo começou a clamar: nós queremos um rei terreno. Tudo bem, nós temos o Deus, né, nos céus, mas ele é invisível, queremos um rei terreno. E Deus falou: tá bom, eu vou permitir vocês terem um rei terreno. E foi o rei Saul. Mas aí Saul, ele se afasta de Deus. A palavra de Deus relata que ele começou a fazer aquilo que Deus se desagradava. Saul foi como tantos homens e mulheres que começaram bem, mas terminaram muito mal. Chegou no final do reinado de Saul, ele já tinha perdido a sua visão espiritual, ele já tinha perdido o seu temor a Deus, ele já estava fazendo aquilo que era desagradável a Deus, e o povo sofreu por conta disso. E é nesse momento que nós temos 1 Samuel 16. Deus chega para Samuel e fala: levanta-te, você vai ungir o próximo rei de Israel, porque esse Saul eu já o rejeitei e eu já escolhi o novo líder do povo. Mas aí nós temos essa passagem, um relato que eu já preguei diversas vezes, eu nem queria entrar muito no detalhe disso. A própria forma como Davi foi ungido é algo que já nos comunica muita coisa no século 21. No século das redes sociais, no século das aparências, no século do julgamento. Passa todos os irmãos, e obviamente até mesmo o próprio pai de Davi, Jessé, ele fala: não, tem que ser esse filho mais velho aqui, ele é grande, esbelto, forte, um guerreiro, com certeza é ele. Deus fala: não é ele. Aí chegam os irmãos do meio: não, esse aqui é razoável, é bonito, forte. Não é ele. Não, vocês não entenderam. Enquanto vocês aí no mundo estão julgando pela aparência, eu estou julgando o coração. Porque o nosso Deus é um Deus que se importa com o coração, com a alma e com o espírito. Aquilo que é visível ao exterior é secundário. Não estou falando que é irrelevante, mas é muito menos importante. Estava conversando aqui antes de subir aqui no púlpito. Quantas pessoas não têm a estrutura, não têm um coração bem intencionado, não são como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que podem ter qualquer tipo de exposição ou qualquer tipo de plataforma, porque os seus corações são fábricas de ídolos. E Deus não dá asa para cobra. Deus não vai deixar pessoas que não têm o seu coração alinhado com o coração de Deus se autodestruírem na idolatria. Então Samuel chega lá, Deus fala: olha Samuel, vai lá na casa de Jessé, eu escolhi um dos seus filhos para que você unja como o próximo rei de Israel. Aí passa, o próprio pai fala: não, esse aqui é alto, esbelto, esse aqui é inteligente, esse aqui é forte. Não é nenhum desses, eu estou olhando para o critério do coração. E aí chega Davi, o menor da casa, o mais improvável, o esquecido no campo. Meus irmãos, sabe uma das belezas da divindade do nosso Deus que servimos? É porque o nosso Deus é o Deus dos improváveis. O nosso Deus é o Deus que vê e enxerga a qualidade, a formosura do coração de Davi no momento que ele está esquecido lá no campo. O nosso Deus é um Deus dos improváveis, de pessoas que não têm nem nome e sobrenome. O nosso Deus é o Deus dos improváveis, de pessoas que não têm uma conta bancária muito abundante. Eu queria declarar para você aqui essa noite que eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem chorado, você tem choramingado, você tem angustiado, mas o nosso Deus é um Deus dos improváveis. Deus está olhando para o seu coração, Deus está vendo as suas lágrimas, Deus está vendo você sendo esquecido, Deus está vendo você no lugar de desonra. E quem sabe hoje é um dia de Deus trazer você para o lugar de honra, para o lugar de destaque, conforme o coração que você tem diante dele. A nossa análise, a nossa autoanálise, aquilo que compete a nós é aonde está o nosso coração. Porque isso no céu é muito mais valioso do que qualquer conta bancária milionária. Como está seu coração diante de Deus aqui essa noite? Quais são as intenções do seu coração? Porque nós sabemos, conforme a própria palavra nos diz, que todos nós nos achegamos a Deus como
como nus. Não tem como esconder nada de Deus. Nós não conseguimos ser desonestos com Deus, porque Deus enxerga lá na profundeza das nossas almas. Samuel passa por todos os irmãos de Davi. Não é nenhum desses, Jessé. Tem mais algum? Ah, tem sim. Tem o caçula lá, o pastor de ovelha, tem certeza? Chama ele lá. Aí chega Davi. Deus fala: olha, Samuel, é esse. Eu escolhi ele. Pega o chifre de azeite, derrama sobre a sua cabeça. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Mediante a postura do seu coração, a intenção, os propósitos de Deus, o chamado, as promessas, nós temos o privilégio aqui essa noite de carregar o Espírito Santo do Senhor. O maior presente que você pode receber não é um relógio de ouro. O maior presente que você pode receber não é qualquer coisa material aqui que a traça pode corroer e o ladrão pode roubar, mas é o Espírito Santo do Senhor habitar na sua vida. Exalta o nome de Jesus, porque Jesus conquistou a maior vitória para que eu e você pudéssemos carregar o Espírito Santo do Senhor. Mas aí, já fazendo esse link com o contexto que eu trouxe para vocês de como que a sociedade, a dinâmica pela qual nós nos relacionamos hoje, a velocidade da informação, a ansiedade que tem tomado conta, nós não temos mais tempo para nada, nós não esperamos aquela macarronada que vai ser muito mais saborosa que o miojo. O que aconteceu no dia seguinte? O que aconteceu? Vamos dizer que, eu não sei que dia que foi isso aqui, se foi num domingo, se foi num sábado, não sei, mas vamos dizer que isso aqui foi no domingo. Eu preguei uma mensagem 2 semanas atrás, da segunda-feira de manhã, né, que diferencia os emocionados dos cristãos genuínos, né, aqueles que vão no sábado, no domingo, nas conferências, nos cultos, sente a presença de Deus, chega na segunda-feira e já desviou de novo. Enfim, é outro sermão, tá lá no YouTube. Mas vamos dizer que Davi foi ungido num domingo. O que aconteceu na segunda-feira? O que aconteceu no próximo dia? Bom, se considerarmos o contexto pelo qual nós vivemos hoje, a dinâmica da nossa sociedade, no tempo presente, segunda-feira a gente está esboçando qual que vai ser o terno que a gente vai usar na cerimônia inaugural da posse, né, do próximo rei de Israel. Qual que é a coroa que eu vou usar? Quantos quilates de ouro vai ter? Não aconteceu nada disso. Choque de realidade. No próximo dia, Davi volta para o campo para pastorear ovelhas. O próximo rei de Israel, ungido. O Espírito Santo se apossou de Davi. Ele estava ali cheio da presença de Deus. Saul já havia sido rejeitado, mas o que aconteceu no próximo dia? Nada. Tem gente aqui que recebeu uma promessa faz 2 semanas e já desistiu de esperar. Tem gente aqui que foi ungido pelo Senhor faz 3 meses e já não aguenta mais. Ah, não, porque meu líder não tem mais visão. Não, porque eu não preciso mais me submeter. Deus já me ungiu, já tem uma palavra sobre a minha vida. Meu irmão, você está vivendo na geração miojo, porque Davi, no próximo dia, depois de receber o azeite, a unção do próprio Senhor, ser completamente cheio do Espírito Santo, ele voltou a ser um bom mordomo, cuidando de ovelhas. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas, mas o nosso Deus é um Deus de processos. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom lembrar que essa demora, quem sabe que muitos estão aqui vivendo, esse tempo que parece que Deus não vai cumprir a sua promessa, não é que Deus está caprichando não, isso é jargão pentecostês. Deus não precisa de tempo para caprichar em nada. Criou os céus e a terra mediante o poder da sua palavra. Em 6 dias fez o universo inteiro e no 7º descansou. Deus não precisa de tempo para preparar a sua bênção. Deus precisa de tempo para que você seja preparado para viver as suas promessas. Toma posse das promessas de Deus sobre a sua vida, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele diz. Aleluia. Volta a pastorear ovelhas e começa ali
o processo. E aí ele tem desafios, ele tem circunstâncias que o próprio Deus permite. A palavra de Deus diz que isso ficamos sabendo depois, porque na época ele venceu essas batalhas no anonimato. Davi ali, sendo um bom mordomo, zeloso com aquilo que Deus tinha confiado para ele naquele exato momento, ele teve que enfrentar leões e ursos, porque eles estavam ali como presas para devorar essas ovelhas. E Davi, cheio do Espírito Santo, fala: quer saber, eu posso ter sido ungido o próximo rei de Israel, mas hoje o que Deus colocou em minhas mãos é ser um bom pastor para essas ovelhas. Eu não vou deixar esse leão, eu não vou deixar esse urso devorar aquilo que Deus confiou a mim. É o processo. Davi estava sendo zeloso com aquilo que Deus tinha confiado em suas mãos. No anonimato, onde não tinha plateia, onde não tinha audiência. Em cima desse contexto que temos atualmente, hoje, a moeda que comunica na sociedade são os seguidores, a influência, o alcance da nossa voz, que é importante, pelo amor de Deus, eu faço comunicação online. Mas será que nós temos a fé e a maturidade de sermos fiéis ao nosso propósito, ao nosso chamado, aquilo que Deus confiou em nossas mãos, quando nós temos a plateia de uma pessoa, que é a pessoa mais importante do universo, que é o Criador dos céus e da terra? Existe um ditado em inglês que fala a audiência de uma pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Durante os processos que você tem vivido na sua vida, durante as coisas que você tem vivido aqui na terra, a audiência mais importante que você pode ter é uma pessoa chamada-se Deus, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, cujos olhos são de fogo, que veem todas as coisas. Deixa eu te falar, meu irmão, Deus está vendo você no seu privado, Deus está olhando para o seu coração, Deus está olhando para a sua boa mordomia. Então exalta o nome de Jesus, porque nada do que você faz está no oculto, e Ele está de olho em tudo que você tem vivido. Quão fiel você tem sido no anonimato? O quão fiel você tem sido com as ovelhas que Jesus te confiou? Eu já falei isso aqui algumas vezes, que as pessoas às vezes têm promessas, têm chamado, têm unção, mas quem sabe hoje Deus colocou 3 pessoas para você discipular. Quem sabe hoje Deus te deu uma equipe no seu trabalho que não tem um crente ali, e a única coisa que Deus quer que você faça é testemunhar na vida dessas pessoas conforme a vida que você vive e o caráter que você exala. Eu já falei isso aqui publicamente uma vez. Eu estava jantando com um pastor num lugar que eu fui pregar, e eu lembro que na época eu recebi o maior elogio que eu já recebi na minha vida. Não é que você é inteligente ou você é corajoso, não foi nada disso. Ele falou o seguinte: olha, você exala o bom perfume de Cristo. Quem sabe a boa mordomia que Deus confiou nas suas mãos hoje é exalar o bom perfume de Cristo num ambiente onde só tem ímpios e ninguém tem fé em Jesus Cristo, e eles precisam ver Jesus na sua vida. Quem sabe hoje a sua batalha contra ursos e leões no anonimato, para uma plateia de uma pessoa chamada Jesus Cristo, ser você ter um bom caráter, seja você ser um bom cristão, seja ser você honesto num país da desonestidade. Brasil é o país da desonestidade, um país que se autodenomina cristão, onde teremos aí, 70 milhões de evangélicos no Brasil. Quais são as batalhas que você tem enfrentado no anonimato? O que Deus tem pedido para você ser zeloso hoje? Por mais que as promessas que Deus tem para a sua vida daqui 5, 10, 15, 20 anos, eu não sei quanto tempo você vai ter que esperar, mas quero te falar aqui uma coisa, que Deus está olhando para você nas suas batalhas, no seu anonimato, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, mas o nosso Deus também é um Deus de processos. Então exalta o nome de Jesus, porque Ele está aqui essa noite moldando você e te preparando para que você herda a terra. Mateus 25 tem uma das parábolas mais
poderosas que eu vejo na Bíblia Sagrada, que é a parábola dos talentos. Para um ele dá 1 talento, para outro ele dá 2, para outro ele dá 5. Uma vez eu estava vindo aqui para o culto, eu estava desabafando com a Karina no carro, falei, cara, tá pesado, eu trabalho de segunda a sábado, assim, não para um minuto e tudo mais. E aí o Douglas está aqui nos acompanhando hoje, um homem de Deus, e parecia que ele estava no carro ouvindo a minha conversa com a Karina, porque ele chegou aqui, o Espírito Santo começou a falar comigo através dele. Ele falou, olha, Deus dá talentos conforme a capacidade de cada um, e a quem muito é confiado, muito é exigido. Eu falei, tá bom, Deus, não precisa bater tão forte não, já entendi, amém. Mas a questão dos talentos é aquilo que Davi tinha entendido com seus 15 anos de idade, já tendo sido ungido como o próximo rei de Israel. Quem sabe pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra já receberam a unção de Deus. Ah, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, Deus tem coisas grandes para fazer na sua família, amém. Quem sabe isso ainda não tenha acontecido, mas o que é que você tem nas suas mãos? Quantos talentos Deus confiou a você e o que você vai fazer com esses talentos? Porque no final da passagem, o retorno daquele que recebeu 2 para aquele que recebeu 5 talentos foi igual. Como assim? Um recebeu 2 e angariou 2. Um que recebeu 5 angariou mais 5. Então um angariou mais que o outro? Não. O retorno é 100%. A boa mordomia, o zelo daquele que recebeu 2 é igual daquele que recebeu 5. O que não passou no teste foi o que recebeu 1 e escondeu o talento. Porque quem sabe ele olhou para o cara que tinha 5 e falou, eu só tenho 1 mesmo. Deixa ele fazer lá, eu vou esconder o meu aqui, tá tudo certo. Quando Deus me dá 5, eu angario mais 5. O que você tem nas suas mãos é aquilo que Deus confiou a você hoje. Quando Moisés, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 2, estava sendo chamado por Deus para levantar um povo, tirar esse povo da escravidão, Deus chega para Moisés e fala, o que você tem nas suas mãos? Moisés falou, tem uma vara. Deus falou, tá bom, eu uso essa vara. A mesma vara que Moisés largou e virou-se uma serpente no deserto. A mesma vara que Moisés usou para realizar grandes milagres e maravilhas pelo poder de Deus. O que você tem nas suas mãos hoje? Quais são os talentos que Deus confiou a você? Quem sabe hoje você já recebeu palavras, você já recebeu promessas, porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Mas quem sabe hoje no seu processo, Deus te confiou 10 ovelhas para que você guarde no campo, sem audiência, sem plateia, com uma audiência de uma pessoa chamada Jesus Cristo, e você tem que ser fiel no pouco, porque no fim da parábola, Deus fala, olha, você que foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você que tem se submetido no processo, eu cumprirei as minhas promessas, porque aquilo que eu coloquei nas suas mãos, você foi fiel e zeloso e um bom mordomo com os processos que eu submeti você. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo, onde eu estou querendo chegar? Se Davi tivesse recebido a unção e abandonado as ovelhas, quem sabe ele nunca haveria sentado num trono. No anonimato, sem plateia, sem o aplauso. E quantas pessoas se movem por aplauso? Gente do céu, meu Deus, é incrível o quanto que a gente vê no meio de igreja, no meio de cristãos que tem a palavra ali revelada do próprio Deus, que traz vida em abundância, que fala majoritariamente sobre sermos humildes, quebrantados diante de Deus. Pessoas com um ego tão inflado que elas não conseguem enxergar um palmo à sua frente. Pessoas que se movem por aplausos. Pessoas que estão aqui para serem vistas pelos homens. Jesus falou, olha, estes já receberam a recompensa que eles buscavam. Enquanto nós não aprendermos a sermos fiéis para uma audiência de uma pessoa chamada Jesus Cristo, enquanto nós não aprendermos a sermos fiéis com os talentos que Deus colocou nas nossas mãos,
Enquanto nós não formos fiéis no pouco, nunca teremos colocado sobre o muito que Deus já preparou para vivermos nesta terra. Se você deseja viver as promessas de Deus, eu queria que você entendesse hoje que o processo que Deus te submeteu é a forma, é o veículo como Deus vai te preparar para que você viva as coisas grandiosas que Ele tem para você. Se você crê nisso, exalta o nome de Jesus, exalta o nome dEle, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, mas é um Deus de processos. Aleluia. O que você tem em suas mãos, Moisés? Bom, eu tenho uma vara, então eu vou usar a vara. A sua bênção, meu irmão, nunca está naquilo que você perdeu. O milagre nunca está naquilo que você não tem debaixo do seu controle. O que é que Deus não consegue fazer? Nada. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Mas aquilo que compete a nós é nos submetermos aos processos. Eu queria ler para vocês rapidamente de Jeremias, um dos meus profetas favoritos, a partir do capítulo 18, versículo 1. Se você não quiser virar, eu leio para vocês do versículo 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro como barro na mão do oleiro? Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós temos algum vaso aqui na casa hoje? Nós temos pessoas que estão sendo esmagadas por Deus. Nós temos pessoas que estão sendo moldadas pelas mãos do oleiro. Eu posso falar que eu sou um deles. E posso te falar, eu sou ser humano. Ninguém gosta de ser vaso. Ninguém gosta de entrar na fornalha. Ninguém gosta de ser moldado. Não, eu sou assim. Aí Deus chega e te molda. Não, você vai ter que mudar isso aqui. Quem sabe hoje o processo que nós estamos vivendo dói muito mais do que imaginaríamos. Eu posso te garantir uma coisa: Davi nunca imaginou que a sua trajetória de mais de 25 anos para que Deus cumprisse a promessa. Eu tenho certeza que Davi não imaginava a dor que ele ia sentir, que ele ia ter que fugir pela própria vida dele, que ele ia chegar em momentos que ele teria desistido e falar: Senhor, acho que eu não quero mais. Mas são nesses momentos que, quem sabe, nós precisamos ser quebrados nas mãos de um oleiro soberano e poderoso. Aleluia. Que nós estamos sendo moldados como os instrumentos que Deus vai usar. Quem sabe essa noite nós estejamos resistindo às mãos do oleiro, o arquiteto, aquele que conhece todas as coisas. Eu estava analisando tudo aquilo que a gente vive aqui, ministério, vida, tudo. Eu falei aqui para uma pessoa que eu estava conversando sobre isso. Eu falei: cara, muitos momentos a gente entende na vida que a gente está tentando jogar dama aqui embaixo e Deus está jogando xadrez lá em cima. E que na verdade a gente não está jogando nada, porque a gente é só peça no tabuleiro, que a gente não entende nada. A gente é cego guiando cego, a gente não enxerga um palmo na nossa frente. O amanhã literalmente só pertence a Deus. E eu tenho vivido sob essa filosofia: deixa eu fazer valer o que eu tenho vivido hoje, deixa eu me submeter àquilo que Deus quer para mim hoje, porque o amanhã pode muito bem não chegar. Amanhã pode chegar um diagnóstico de câncer, amanhã pode bater o carro e morrer todo mundo. A vida é esse sopro, essa neblina que logo se dissipa, conforme a própria palavra de Deus diz. Então quem sabe hoje Deus esteja despertando pessoas que, quem sabe, ouviram promessas há meses, semanas, anos, décadas, não sei quanto tempo atrás, que já desistiu no meio do caminho, que esteja falando: olha, eu sou um Deus de promessas, eu sou um Deus de palavras liberadas,
porque é a palavra liberada que criou o universo como um todo. Então, se Ele falou, vai se cumprir. Mas quem sabe hoje seja o dia de nós nos submetermos aos processos de Deus como um vaso nas mãos do oleiro. Ninguém gosta de ser vaso. Mas depois que você foi esmagado, depois que você foi moldado, depois que você passou pelo fogo ali para que você amoleça, e amoleça esse coração de pedra que a grande maioria de nós tem, aí Deus, Ele continua essa obra-prima de nos moldar nos processos divinos sobre nós. Quando Davi foi ungido com seus 15 anos de idade, mais ou menos isso, o trono estava pronto, o povo estava pronto, a nação estava pronta. Quem não estava pronto era Davi. Então quem sabe Deus esteja falando para você aqui essa noite: olha, esses processos que você tem vivido, essas lutas e provações que você tem enfrentado, esses tempos que você tem resistido e você tem permanecido fiel, eu tenho visto você no anonimato, eu tenho visto você ser fiel com os dons que eu te entreguei nas suas mãos, e você que tem sido fiel no pouco, sobre muito te colocarei. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Então exalta o nome de Jesus, se nós simplesmente nos submetemos aos processos de Deus sobre a nossa vida. Processos de Deus, em primeiro lugar, moldar a nossa vida como instrumentos, como vasos em suas mãos. Segunda prova, segundo propósito dos processos de Deus é a prova da nossa fé. Romanos 5, versículo 3 diz o seguinte: não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a prova da nossa fé é uma etapa inegociável para Deus. Abraão também passou pelos seus processos, e por mais de 25 anos o filho da promessa não vinha. Ele já com mais de 100 anos de idade, sua esposa idosa, estéril, a esperança humana era inexistente. E aí depois que Abraão recebe o filho, Deus chega e prova novamente a sua fé e fala: olha, sabe esse filho que você esperou e passou por processos de tantos anos, décadas na verdade, esperando? Mata seu filho, devolve ele para mim. É a fé no limite do absurdo. É aquilo que Deus vai exigir de nós se nós queremos viver as promessas que Deus tem para a nossa vida. Mas a fé, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, é inegociável para o nosso Deus. Qual é a fé que você tem demonstrado nos processos que você tem vivido? O quanto que Deus tem aumentado a sua fé nele? O quanto que você tem tido a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que não se enxerga, a plena confiança de que por mais que as circunstâncias aqui na terra estejam completamente contrárias à palavra de Deus, Ele é fiel e justo e poderoso para cumprir todas as suas promessas, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Então eu queria que essa noite você entendesse que se você se submeter aos processos que Deus tem feito na sua vida, as promessas dele vão se cumprir inevitavelmente. Exalta o nome de Jesus, porque Deus é um Deus de promessas, mas um Deus de processos. Vai nos custar tudo, e acima de tudo, aquilo que Deus mais exige de nós é a nossa fé. Mas os processos de Deus também servem um propósito também inegociável, primordial e fundamental na vida de todos aqueles que acessam as promessas que Deus liberou sobre eles. A prova do nosso caráter. Meus irmãos, tem poucas coisas no Evangelho que são tão importantes quanto o caráter. É por isso que eu comunico tudo que eu comunico, é por isso que eu falo tudo que eu falo, é por isso que eu enxergo o Evangelho da forma como eu enxergo, porque se tem uma coisa que eu aprendi com Deus,
em toda a minha caminhada da fé, tendo sido nascido e criado aqui na sede mundial, nascido em berço cristão, mas tendo tido minha vida completamente transformada por Jesus, especialmente em 2013, é que Deus é um Deus de caráter. O caráter de Deus é imutável, a sua santidade, a formosura da sua santidade, da sua perfeição. E Deus nos chama para sermos como Ele é. Sede santos porque eu sou santo. Tenham caráter porque o nosso Deus é um Deus de caráter. Será que nós temos tido uma crise no meio das igrejas evangélicas hoje? Com todo tipo de corrupção, com todo tipo de escândalo, com quedas de grandes líderes, levando pessoas a se apostatarem da sua fé, por falta de caráter, por orgulho, por desonestidade, por ganância, por o que for que seja. Mas eu falo para vocês que Davi, que foi ungido com seus 15 e poucos anos de idade, muito jovem ainda, esperou mais de 25 anos, foi escolhido por Deus porque Deus viu nele um homem segundo o seu coração, um homem de caráter, um homem íntegro. E apesar de todos os erros de Davi, foi o maior rei que Israel teve, e um dos que tiveram um dos títulos mais lindos da palavra de Deus, que é o homem segundo o coração de Deus. Como é o seu caráter? Quais são as coisas que maquinam aqui dentro de você? Entre o caminho difícil, que é a honestidade, e a corrupção, qual é o caminho que você tem escolhido? Entre falar a verdade, pagar as consequências ou mentir, qual que você tem escolhido? Entre você amar e perdoar ou guardar rancor e ser completamente sem caráter, o que você tem vivido? Quem sabe Deus não tenha se esquecido de você. Quem sabe esse processo seja o próprio Deus tratando você, moldando o seu caráter, te dando chance e oportunidade para se arrepender, para você mudar. Se nós simplesmente ouvirmos a voz do Espírito Santo e nos submetermos aos processos que Deus tem tido sobre a nossa vida, quem sabe a gente sai aqui hoje desse culto um passo mais perto do cumprimento das promessas que Deus tem sobre seus filhos e filhas. Porque isso foi o caminho que Davi seguiu, o caminho que Abraão seguiu, o caminho que Moisés seguiu, o caminho do Deus das promessas, mas também o Deus de processos. Quais são os processos que você tem vivido? Quais são os processos que o próprio Deus tem te submetido? Eu queria só trazer uma conclusão para que você hoje não resista aos processos, se submeta a eles. Não resista, quem sabe, à fornalha, para que você seja mais maleável como um vaso nas mãos do oleiro. Não resista àquilo que Deus tem permitido você viver na sua vida, mas melhor seria chegar diante de Deus e falar: Senhor, o que é que o Senhor está me ensinando? O que é que o Senhor está me moldando em tudo que eu tenho vivido? Porque eu também quero viver as tuas promessas. Mas eu não trago isso, essa palavra que Deus colocou no meu coração, como um confronto. Eu não trago isso como eu apontar o dedo na cara de ninguém, não. Eu sempre falo que antes de eu pregar para vocês, eu prego para mim. Eu trago isso como uma palavra de esperança. Porque hoje nós tivemos a reunião aqui do staff, onde eu comuniquei ao Regenere, a todos os integrantes do Regenere, e falei: olha, uma coisa tem sido muito clara, que Deus tem uma temporada para a nossa vida. Deus tem uma temporada nova, não apenas para a Regenere, mas para a Igreja Deus e Amor. E é uma temporada de cumprimento de promessas. É uma temporada de colheita de coisas que plantamos há meses, anos atrás. É uma temporada de um sopro, de um grande avivamento. E é uma temporada onde Deus vai se levantar do seu trono e despejar sobre nós o cumprimento daquilo que Ele já prometeu a nós, quem sabe há anos, décadas atrás. Mas para nós vivermos essa temporada, nós precisamos nos submeter aos processos e sermos fiéis onde Deus nos colocou hoje. Eu queria falar somente àqueles que têm ouvidos para ouvir.
Somente aqueles que têm sensibilidade para sentir a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio, nesse exato momento. Eu quero declarar sobre você o cumprimento de promessas. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai colher tudo aquilo que você plantou, mas que você hoje ouça a voz do Espírito Santo e se submeta aos processos que Deus tem sobre a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, mas Ele é também um Deus de processos. Se você recebe essa palavra, exalta o nome de Jesus e glorifica o nome de Deus, porque o nosso Deus está trabalhando você para cumprir as suas promessas. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui à frente de uma forma rápida. O tempo já passou, já me estendi. Mas eu queria chamar pessoas que estão aqui no nosso meio hoje, que estão vivendo processos. Quem sabe processos difíceis, desagradáveis, de angústia, de dor. Processos onde você tem sido moldado e não tem sido fácil, você tem estado, quem sabe, sobrecarregado, desanimado. Mas se você quer hoje se submeter a esses processos, e quem sabe hoje, mediante o poder da palavra de Deus que foi pregada e a oração que iremos fazer, você vai adentrar essa nova temporada de cumprimento de promessas, e os processos de Deus vão finalizar e ser efetivo na sua vida. Se você tem vivido isso e quer vir aqui à frente, eu quero orar por você. Nós vamos orar, na verdade, como igreja, para aqueles que têm vivido esses processos, para aqueles que têm estado cansados e desanimados, para aqueles que falam: Senhor, até quando viverei nesse processo que eu tenho vivido? Se você pudesse vir aqui à frente, eu quero fazer essa oração como igreja. Mas não desperdice essa oportunidade, porque Deus é um Deus de promessas, mas Ele é um Deus de processos. Ele é um Deus que vai cumprir a sua palavra, mas nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos aquilo que nós podemos fazer e viver, e como vamos viver esses processos de Deus. Se isso tocou o seu coração, se o Espírito Santo falou com você durante esse sermão, durante essa palavra, vem aqui à frente agora, porque nós estamos na presença do Senhor. O poder está na palavra de Deus que já foi pregada. Então aproveita essa oportunidade, você que tem vivido esses processos, você que tem, quem sabe, estado cansado e desanimado. Eu quero aproveitar essa oportunidade e fazer também o convite de, quem sabe, pessoas aqui que querem aceitar a Jesus pela primeira vez, ou talvez aqueles que querem reconciliar ao Senhor, que já aceitaram Jesus, mas se afastaram dos caminhos. Eu quero te chamar aqui à frente também. Então são 3 convites: aqueles que estão nesses processos e querem transicionar e viver tudo que precisam viver, aqueles que querem aceitar Jesus pela primeira vez, e aqueles que querem reconciliar ao Senhor aqui essa noite. Se tem alguém mais, nesse exato momento já temos bastante pessoas aqui à frente, mas se você quer aproveitar essa oportunidade, eu quero te dar mais esses poucos momentos. Quero estender também esse convite para aqueles que nos acompanham em casa, seja na transmissão ao vivo, seja no rádio. Entre em contato aí pelo WhatsApp, pelo YouTube, aonde quer que for, mas se posicione, sinalize, tome uma decisão e dê um passo em direção a Jesus aqui essa noite. E glória a Deus por essas vidas que estão aqui à frente. Se você do seu lugar pudesse estender suas mãos aqui à frente agora. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por essas vidas, Senhor meu Pai. O Senhor conhece cada vida que está aqui essa noite. O Senhor conhece o que essas pessoas têm vivido. O Senhor conhece os corações, o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor meu Pai, pelo poder da Tua palavra, por aquilo que foi pregado aqui essa noite, por aquilo que Teu Espírito Santo inspirou, que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre essas pessoas aqui agora. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo tocando vidas, tocando pessoas, trazendo, Senhor meu Pai, o amadurecimento, o cumprimento, Senhor meu Pai, de tudo aquilo que essas pessoas têm vivido. Nós oramos para que as Tuas promessas, que sabemos que ainda estão vivas e jamais voltarão a Ti vazias, que você possa começar a cumprir tudo isso. Nós clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor venha com o Teu poder e com a Tua glória. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, com o Teu Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor meu Pai, por renovo. Nós clamamos, Senhor Jesus, por novas etapas e ciclos e temporadas. Senhor meu Pai, nós clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor continue fazendo, Senhor, a Tua obra. Mas nós oramos, Senhor meu Pai, que o Senhor se apressa,
em nos moldar. Apressa-te, Senhor Jesus, em ouvir o nosso clamor. Apressa-te, Senhor meu Pai, em atender as nossas orações. Que o Senhor ouça agora, Senhor meu Pai, a oração daqueles que estão aceitando a Ti pela primeira vez. A oração daqueles que estão reconciliando a Ti aqui hoje, esta noite. Que o Senhor receba essas pessoas com os Teus braços abertos. Que o Senhor escreva esses nomes no livro da vida. Mas nós estamos aqui orando, Senhor meu Pai, clamando e intercedendo por todos aqueles que estão aqui à frente, aqueles que nos ouvem em casa, aqueles que nos acompanham pela internet, mas que o Senhor esteja nesse exato momento tocando vidas, tocando corações, perdoando pecados, trazendo curas, milagres e maravilhas, trazendo, Senhor meu Pai, os processos que precisamos viver para que nós possamos sermos moldados e vivermos o cumprimento de tudo que o Senhor tem para nós. Mas nós clamamos, Senhor meu Pai, por mais da Tua presença, mais do Teu Espírito Santo, mais do Teu poder, esteja aqui sobre nós, aqui essa noite, Senhor meu Pai. Vai visitando, vai tocando vidas, vai tocando corações. Nós estamos aqui clamando pelo Teu Espírito Santo, mais da Tua presença, Espírito Santo, mais do Teu Espírito Santo aqui agora. Mais, Senhor Jesus, vai tocando vidas aqui agora, vai tocando pessoas nesse exato momento, vai tocando, Senhor, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que nós possamos tomar sobre nós o Teu jugo suave e o Teu fardo leve. Estenda as Tuas mãos sobre todos nós, estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja, vai alcançando, Senhor, aqueles que estão cabisbaixos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão depressivos, angustiados, que pelo Teu poder, nesse exato momento, o Senhor começa a trazer restauração. Eu sinto de clamar por restauração de vidas aqui agora, restauração de famílias quebradas, restauração de almas angustiadas, de propósitos esquecidos, de pessoas que receberam chamados e se afastaram e desanimaram e desistiram ao longo do caminho. Mas, Senhor Jesus, essa noite é uma noite de restauração. É uma noite de restauração de chamado, restauração de propósitos, restauração da esperança e do cumprimento das Tuas promessas. Esteja aqui conosco, Senhor meu Pai, nesse exato momento. Nós queremos desde já Te agradecer e Te glorificar em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém aqui na frente ainda tem alguma oração que deseja, alguma coisa, busque algum dos nossos voluntários que estão aqui para auxiliá-los, e pode ter certeza que Deus recebeu a oração de vocês e Deus está aqui no nosso meio. Glorifica o nome do Senhor mais uma vez, porque o Evangelho não são palavras de persuasão, mas poder de Deus para a transformação de vidas. Meus irmãos, obrigado por estarem aqui conosco essa noite de celebração, não apenas porque estamos na presença de Deus, mas também estamos voltando aqui à nossa casa, o Auditório Renascença. É muito gostoso voltar para a nossa casa. Nós estamos aqui todos os sábados às 20 horas. Sábado que vem tem mais culto Regenere e estaremos com vocês novamente semana que vem. Mão na sua cabeça a oração da fé para que Deus nos leve em paz. Senhor Jesus, obrigado por mais um culto, obrigado por estar aqui conosco, Senhor meu Pai. Que o Senhor cubra-nos com o Teu sangue, proteja a nós, a toda a nossa família, que o Senhor não permita que nenhum mal aconteça com nenhum de nós. Obrigado por ter nos trazido aqui hoje em paz, que o Senhor nos leve para as nossas casas na Sua proteção e sob a Tua guarda, Senhor Jesus, para que possamos voltar semana que vem e cultuar a Ti ainda mais. Muito obrigado, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Sábado que vem estaremos de volta em nome de Jesus. Fiquem com Deus.